Vê aí pra mim se já conectou, já tô ao vivo. Dá uma olhada aí se apareceu, por favor. Não. Olá, tudo bem, pessoal? Vão entrando. Oi, oi, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Muito bom ter vocês hoje aqui comigo. Nós vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Agora são 21h29. Entrando pontualmente, o pessoal vai começar a entrar e nós vamos aí se preparando para a gente começar, tá? Para quem não me conhece, eu sou Eloá, sou fisioterapeuta e hoje eu vou trazer algumas informações aqui para vocês relevantes sobre dor no pescoço. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, dá um alôzinho aí para mim se tá bem o áudio, se o áudio tá legal. Vocês estão conseguindo me escutar? Como é que tá o áudio? Tá legal o áudio aí? Dá para escutar bem? Ótimo. Eu vou tirar o meu fone aqui então, que eu tinha colocado o fone com o microfone, mas se tá legal o áudio, a gente mantém assim, sem o microfone, que eu prefiro para eu poder me escutar também. Então, eu vou pedir para vocês que estão aí entrando comigo, já vão separando papel e caneta, tá? Nós vamos precisar de um papel para você fazer algumas anotações aí para você poder acompanhar a sua evolução durante esse processo, tá? Então já separa aí papel e caneta para que vocês possam poder anotar aí algumas coisas que a gente vai precisar para acompanhar a evolução para quem for participar do processo, ok? Então já peguem aí. Enquanto isso, eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha básica e o pessoal vai entrando aí para a gente poder conversar um pouquinho mais. Então, como eu já falei, meu nome é Eloá, eu sou fisioterapeuta e sou especializada em tratamento em reabilitação de coluna e articulações. E essa minha especialização é através do Instituto Mackenzie do Brasil, que é um instituto que temos aqui no Brasil e também internacionalmente. E é através dessa metodologia que eu já vou estar passando essas informações para você. Então, hoje nós estamos dando abertura aí ao nosso programa Pescoço Sem Dor. Esse programa vai tratar sobre o quê? Nós vamos falar aí sobre problemas do pescoço, tá? Nós vamos falar aí sobre as causas mais comuns para dor no pescoço. Nós vamos falar sobre várias questões aí relacionadas a essa dor, ao local da dor, a coisas que pode piorar essa dor e como que você pode tentar melhorar isso sozinho aí dessa casa, tá bom? E qual que foi a minha principal motivação para estar trazendo essas informações hoje para vocês? Primeiro é esse livro aqui, ó, Trate Você Mesmo o Seu Pescoço. Esse livro é um livro que tem no mercado, você pode procurar na internet, ele está à disposição para que você possa comprar e para que você possa utilizar desse tratamento que fala nesse livro, tá? Esse livro foi escrito por Robin Mackenzie. E Robin Mackenzie foi um fisioterapeuta da Nova Zelândia que desenvolveu esse método, o método Mackenzie, do qual hoje eu sou especializada e trabalho com os meus clientes. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser se aprofundar mais no que a gente está falando, você pode encontrar essas informações aqui nesse livro chamado Trate Você Mesmo o Seu Pescoço. Tudo o que eu vou falar hoje está aqui nesse livro, tá? Então, eu não tirei da minha cabeça essas informações são informações já estudadas, já validadas e descritas aqui nesse livro. E eu vou adicionar aí o meu tempero, vou adicionar aí o meu know-how clínico, né? Aquilo que eu vejo perto dos meus pacientes. E a ideia dessa live justamente ocorreu por isso, tá? Porque quando a gente entrou em pandemia lá no início de março, eu comecei a verificar com os meus clientes um aumento muito grande de queixas de dor no pescoço. E aí eu comecei a investigar, eu fiz um protocolo de investigação para ver o que estava por trás disso. E aí fiz um questionário, pedi para que os meus clientes respondessem, e lá no questionário era qual é a posição mais adotada durante o seu dia. E aí a posição mais adotada
eu vi que era a posição sentado. E com isso, diversas queixas de dores no pescoço, dores na lombar e assim por diante. Então, em cima disso, eu resolvi trazer essas informações para você e fazer essa queixa, para que essa live, para que a gente possa levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Agora as pessoas não podem sair de casa, tem que evitar o máximo possível e não é por isso que você vai ficar com dor. Então, essas informações vão poder ajudar você a melhorar essa dor, se for um problema simples que você consiga resolver sozinho. Eu espero que eu consiga te auxiliar nesse processo aí, tá bom? Então, vamos tentar aí encaminhar essa informação para o maior número de pessoas. Vocês estão vendo aí esse aviãozinho, essa setinha? Encaminhe essa live para alguém que você saiba que está precisando, para amigos. Vamos tentar espalhar essa informação para o maior número de pessoas possíveis, porque isso pode ajudar muito a gente aí a estar sentindo um conforto melhor em casa, ok? Então, nós vamos lá dar uma iniciada nesse processo, já o pessoal foi entrando. O porquê que a gente consegue fazer esse tratamento, consegue fazer essa motivação aqui com vocês de uma live e uma instrução nesse tipo. Vamos fazer uma analogia simples. Quando você tem alguma dor, algum sintoma, você vai até o médico prescreve alguns exames, você realiza os exames e a partir desses exames, o médico te prescreve um tratamento, que pode ser uma medicação, pode ser uma atividade, pode ser uma dieta e assim vai. E é isso que nós fisioterapeutas fazemos quando você chega com uma queixa pra gente sobre uma dor num local específico. Nós entendemos o que está acontecendo com você através de exames, através de testes clínicos que nós fazemos em consultório e a partir disso nós estabelecemos um diagnóstico e em cima desse diagnóstico nós oferecemos um tratamento. Na metodologia do método Mackenzie, todo o tratamento ele é baseado na autopercepção da pessoa e também na responsabilidade dela de fazer esse movimento em casa. Eu sou a profissional apenas que vou ser a ferramenta que vou te mostrar como fazer isso, qual que é o melhor movimento para você através dos testes que nós vamos estar fazendo. E isso que hoje eu vou passar aqui para vocês, como você aí em casa pode identificar qual é o movimento e como que você pode identificar se você tem um bloqueio no pescoço, o que você pode fazer quando você fizer essa identificação, para que você tenha essa habilidade de se auto-observar e poder fazer esse autocuidado também, ok? Então, como que vai se dar esse programa? Nós vamos hoje entender como que funcionam os movimentos normais do pescoço, quais são as causas mais comuns para dor no pescoço. Nós vamos aprender a identificar essa dor, isso é muito importante, porque quando você se auto-observa, você consegue entender o que pode causar e o que você pode fazer para não ter aquela dor. Então, mais importante do que o tratamento é você aprender a identificar os fatores causais que pode gerar esse problema em você. Nós vamos também aprender alguns exercícios que podem facilitar esse processo de melhora e também vamos aprender como que a gente pode controlar esses sintomas ou simplesmente fazer com que eles possam desaparecer, tá? E tudo isso que eu vou trazer hoje, mais uma vez, vem em cima desse livro aqui, Trate Você Mesmo o Seu Pescoço, tá? Então, aqui no livro tá descrevendo essas técnicas, os movimentos que eu vou passar para vocês, essas informações estão aqui descritas. Então, se você tem curiosidade ou quer se aprofundar, pegue o livro e você vai poder ter mais orientação sobre isso. Nada do que a gente vai falar hoje substitui uma avaliação de um profissional adequado. O que eu estou aqui oferecendo para vocês é uma informação para que vocês possam aprender a fazer isso. E aí, caso você veja que eu não sou um candidato para fazer esse tipo de programa, que nós vamos chegar a essa fase hoje, você pode procurar um profissional, esse profissional vai poder te auxiliar melhor. O fato de você não ser esse candidato a participar do programa de autocuidado não significa que você não seja candidato para fazer esse tipo de abordagem e utilizar essa técnica, ok? Então, vamos lá. Para que a gente possa começar a falar sobre o pescoço, eu tenho que passar uma noção para vocês sobre essa questão da articulação.
Então, o pescoço, essa região aqui compreendida que nós chamamos de coluna cervical, tá? A coluna cervical, ela é composta pelas vértebras, pelos discos, pelos ligamentos, pelos nervos, por todas as estruturas que ficam nessa região aqui. Nós não podemos falar só que temos músculos aqui e que a gente tem apenas problemas musculares, né? E a maioria das pessoas fala quando tem uma dor no pescoço, eu tô com uma tensão muscular. Será que é só tensão muscular que tem aí quando a gente tem um problema de dor no pescoço? Ou tem outras coisas? Nós podemos ter um bloqueio articular, nós podemos ter um processo inflamatório do nervo, nós podemos ter uma questão de ligamento, nós podemos ter uma fratura, podemos ter diversas coisas quando a gente fala de um problema no pescoço. Então, quando eu falo da articulação do pescoço, o que eu quero dizer? Eu quero falar sobre as vértebras, então nós vamos imaginar as vértebras como esses bloquinhos, tá? Que vão um em cima do outro, que no pescoço são compostos por 7 vértebras. E entre essas vértebras, nós temos um disquinho. Então, eu tenho uma vértebra, eu tenho em cima um disquinho e eu tenho em cima outra vértebra. Esse disquinho, ele é basicamente como essa bolsinha aqui que eu tenho. É uma bolsinha de gel, tá? E essa bolsinha de gel, ó, se eu aperto aqui ela de um lado, o que acontece? Todo o gel vem aqui para o outro lado. E isso também acontece lá no nosso disco. Quando você pressiona muito, né, ali a articulação para um lado, por uma certa postura, o que acontece? Você faz toda a pressão aqui para a direita, todo o material do disco corre lá para a esquerda. E isso, com o passar do tempo, é o que pode gerar certos bloqueios e certas irritações aí na sua articulação. Essa descompensação de forças que ocorre quando a gente faz pressão mais para um lado do que para o outro. E sabendo que nós temos um pescoço, e esse pescoço ele é articulado, ele faz muitos movimentos. O pescoço é uma das articulações do nosso corpo que mais tem movimentos. E quais são os movimentos normais e naturais do nosso pescoço? Nós fazemos o movimento de flexão, que é o olhar para baixo. Nós fazemos o movimento de extensão, que é olhar para cima, e aqui eu vejo muitos problemas. Geralmente as pessoas fazem extensão apontando o nariz para o teto. Gente, extensão é muito mais do que isso, né? A gente consegue lá, ó, quem tem uma amplitude completa, levar o queixo em direção ao teto, praticamente 90 graus, né? E às vezes as pessoas fazem só aqui, ó, e não conseguem passar disso e acham que isso é o normal. E não, a grande maioria das pessoas tem essa amplitude completa. Claro que isso depende de vários fatores aí, tá? Da sua idade, as pessoas conforme vai passando o tempo, nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa mobilidade, mas perdendo a mobilidade comparado ao ser mais jovem, mas comparado a pessoas que estejam na sua mesma faixa etária, isso também é normal, tá? Então, nós temos o movimento de olhar para baixo, o movimento de olhar para cima, o movimento de olhar para os lados, o movimento de inclinar a cabeça. Todos esses são movimentos normais e naturais. E temos também os movimentos combinados, quando a gente olha para o lado e para baixo, por exemplo, quando a gente olha para o lado e para cima, também temos movimentos combinados. Todos esses movimentos são normais. Semana passada uma pessoa me perguntou assim, tem problema eu fazer um movimento de circundução, né, de rotação, assim, de círculo do pescoço? E eu falei para ela, mas por que teria problema? Se esses são os nossos movimentos normais, se o nosso pescoço foi feito para isso, por que que isso seria um problema, né? Então, problema é quando a gente não tem essa mobilidade normal em alguma das direções. Isso sim pode ser um problema. E o que que isso tem a ver, essa questão dessa mobilidade aí? O nosso corpo, ele é totalmente preparado para que a gente tenha uma postura ereta. Postura ereta é diferente de postura adequada, ok? Não estamos falando aqui do que é certo e do que é errado. Nós somos seres bípedes. O que é isso? Nós saímos lá dos nossos ancestrais, os macacos, por exemplo, que tinham essa postura curvada e que para eles ficar nessa postura curvada estava tudo bem, ok. Mas nós, com a evolução, nós ficamos nessa postura ereta e essa é a posição
do bípede, nós seres humanos, nós temos a cabeça ereta. E quando a gente fica nessa postura, nós temos a lordose cervical e temos a lordose lombar. E essas lordoses, elas têm que ficar naturais no nosso dia a dia, nas nossas posturas do dia a dia. Mas a maioria de nós, né, fazemos, infelizmente, as negligências posturais. Nós esquecemos dessas lordoses naturais e nós ficamos em posturas facilitando, né? Então, as pessoas, geralmente, quando sentadas, ficam assim, na frente do computador. Ou seja, você perde essa lordose. Aqui, quando nós estamos nessa posição, nós temos a lordose aqui natural do pescoço. Quando você faz isso, você perde essa lordose. E a perda dessa lordose a longo prazo, isso pode gerar problemas. Então, eu vou mostrar aqui uma figurinha para vocês desse livro aqui, tá? Tá na página 10 do livro. Então, aqui, ó, nós temos a nossa postura ereta e temos aqui a nossa postura mais aqui fletida, né? Postura mais curvada. Essa postura curvada, sendo aí gerada por muito tempo, pode fazer com que a gente acabe forçando demais a articulação e que a gente possa gerar um processo aí de envelhecimento dessa articulação mais rápido. Então, quais são as causas mais comuns de dor no pescoço? São as tensões posturais por tempo prolongado. Por exemplo, a postura sentado. Quando a gente está sentado, a gente vai cansando de ficar aqui nessa posição e nós vamos curvando o nosso corpo, relaxando essa musculatura e, consequentemente, aquela postura que antes deveria estar aqui começa a ficar assim. E com esse relaxamento, nós vamos trocando essa posição do pescoço. Nós vamos perdendo essa lordose natural. E com isso, nós vamos também provocando alterações na estrutura dessa articulação. Então, lembra aquele exemplo que eu dei lá da vértebra, né? Com o disquinho? Quando a gente começa a ficar mais para um lado do que para o outro, o nosso disquinho vai sendo empurrado lá para trás. E conforme ele vai sendo empurrado, ele começa a encostar em outras estruturas, por exemplo, o nervo. Isso pode gerar uma irritação desse nervo, pode gerar um comprometimento desse nervo por excesso de irritação. Também a gente começa a criar, vocês já devem ter ouvido falar sobre bico de papagaio. O que é o bico de papagaio, né? É esse processo degenerativo que ocorre justamente por a gente estar aí forçando demais a articulação mais para um lado do que para o outro. Mas cuidado, não me entenda mal, tá? Quando eu falo processo degenerativo, gente, todos nós passaremos por processos degenerativos. Nós somos seres humanos, nós não somos ETs. E por ser seres humanos, nós iremos envelhecer. Ninguém fala que ruga é um problema. Ninguém fala que ter cabelo branco é um problema. Por que ter artrose é um problema? Por que ter bico de papagaio é um problema? Isso não é um problema. Isso é natural. Isso faz parte do nosso processo natural da vida. Mas onde está o problema? Quando a gente, pelos fatores posturais, pelas nossas negligências posturais, a gente antecipa esse processo de envelhecimento. Nós causamos efeitos lá nas nossas articulações e a gente começa lá com os nossos 30 anos, 40 anos ou antes a sentir dores que era pra gente sentir lá com os nossos 60, 70 ou 80 anos ainda, tá? Então, é muito importante a gente sempre avaliar essa questão da negligência postural. Isso tem totalmente a ver com aquilo que vai acontecer com a gente daqui 10, 20, 15, 50 anos, ok? Então, agora que a gente já falou sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem colocar. No final da live de hoje eu vou responder algumas dúvidas se a gente tiver tempo. Se não, eu vou deixar essas perguntas para amanhã, tá? Amanhã nós teremos um pouquinho mais de tempo, então se você tiver alguma dúvida conforme eu for falando, anota aí no seu caderninho aí, que amanhã nós vamos conversar sobre isso, mas se der tempo a gente fala ainda hoje, tá bom? Então, quando a gente fala de dor, é muito importante nós entendermos os tipos de dores.
Eu sempre escuto falar que eu tenho dor no pescoço porque eu tenho tensão muscular. Ou então, eu tenho dor no pescoço porque eu tenho um processo inflamatório. Meu pescoço, eu tô com o tendão inflamado. Eu sempre escuto essas palavras. E eu queria trazer uma informação nova para vocês aqui. Existe uma dor chamada de dor mecânica. E o que é essa dor mecânica? Essa dor mecânica é uma dor muito comum, que você já sentiu, que eu já senti, que todos nós sentimos. É aquela dor que ela muda com posição ou com movimento, tá? É aquela dor que ela altera, ela piora ou ela melhora. Por exemplo, você passa ali sentado no computador 1, 2 horas, aí começa a vir aquela sensação desconfortável, aquela dor, e aí você sai da posição, a dor melhora. Você fica de pé, você vai caminhar, a dor melhora. Ou então você começa a ficar lá deitado no seu sofá, assistindo um seriado, você assiste o primeiro episódio, o segundo episódio, no terceiro você já tá ali, tá doendo, aí você troca de lado, você levanta e a dor dá aquela aliviada. Então, esse tipo de dor nós chamamos de dor mecânica. E o que é essa dor mecânica? Eu preciso que para isso vocês façam um teste comigo. Vocês precisam sentir na pele aquilo que vocês fazem diariamente com o seu pescoço, com a sua lombar, com o seu joelho. Então, vamos todos juntos fazer um teste. Pega aí o seu dedo indicador, tá? E agora você comigo aí junto, vamos fazer junto. Puxa o seu dedo para trás, tá? Mas puxa com vontade, não é assim puxar um pouquinho não. Puxa o seu dedo e fica aí segurando o seu dedo. Quando a gente fica nessa posição de tensão máxima, você começa a sentir nessa região um certo desconforto, ok? Tá aqui, ó, um desconforto, vai começar a sentir aqui alguma dor um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí você tem a sensação de querer soltar o dedo, mas não solta. Fica aí comigo. Você tem que sentir isso para você lembrar de mim e lembrar desse exemplo toda vez que você quiser sentar no computador. Segura o dedo. Aí você começa aí a puxar o dedo para trás e começa a doer mais, e mais, e mais. E o que que tá acontecendo aqui? Por que que tá doendo? Gente, quando a gente faz esse estiramento excessivo, todas as estruturas aqui do dedo, nervo, tendão, músculo, osso, pele, ligamentos, todas as estruturas aqui estão sofrendo um certo tipo de deformação. Uma deformação temporária, claro, a gente está pouco tempo aqui puxando o dedo. E aí, quando você solta o dedo, o que que acontece? No início parece que dá assim uma dificuldadinha para mexer, mas você mexe um pouquinho, essa sensação já passa. Por quê? Porque ocorreu uma deformação temporária desses tecidos, provocados por um estiramento aí exagerado dessa articulação, mas quando você solta, isso aqui passa. Isso você faz todos os dias, aí no seu pescoço, na sua lombar, em todas as articulações do seu corpo, quando você fica tempo demais numa mesma posição. Então você imagina lá o seu pescoço sentadinho, bonitinho no computador. Aí você começa aqui, bem retinho, bem certinho. Aí vai passando o tempo, você vai relaxando a postura. Aí você quer enxergar alguma coisa lá no computador, você ainda faz assim, ó. E aí você fica aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. E tem gente que fica 8 horas na mesma posição. Aí você imagina o que que aconteceu lá na sua articulação. A mesma coisa que aconteceu no seu dedinho. Fica doendo. Só que aqui nós ficamos 1 minuto, 2 no máximo. Agora você imagina você ficar assim 8 horas. Gente, é muito tempo a sua articulação sendo estressada numa mesma posição. Então, a gente tem que evitar ficar nessas posições por tempo prolongado. O problema não é o computador. O problema é você que fica muito tempo no computador. O computador não tem culpa disso. A posição que está o computador também não tem culpa. A culpa é sua, que não controla esse tempo que você pode ficar fazendo esse estiramento excessivo, ok? Então, quando você sentar no computador, quando você sentar lá no seu sofá, você lembre desse movimento, de tudo que eu tô falando hoje. Se você lembrar disso, desse dedinho, já valeu toda essa experiência e toda essa informação que eu tô passando para vocês. Já tá mais do que suficiente se isso aqui ficar na sua cabeça e você lembrar quando você estiver no computador.
ok? Até aí tranquilo? E agora vamos falar um pouquinho sobre a dor inflamatória, né? Que é uma dor que muitas pessoas falam. Quando a gente tem uma dor tipicamente inflamatória, essa dor, ela não passa com nada, com nenhuma posição. Ela fica 24 horas com você. Geralmente ela é muito pior à noite, tá? E o porquê que essa dor inflamatória acontece? De novo, lembra lá do nosso disquinho? Lembra lá da nossa vértebra? Então, vértebra, vértebra e o nosso disquinho. Eu comecei a pressionar mais para um lado do que para o outro. O conteúdo do disco começou a migrar mais para um lado do que para o outro. E aí aqui ele começou a encostar em estruturas. Essas estruturas podem ser os ligamentos. Essas estruturas podem ser o seu nervo. E quando isso acontece, nós geramos uma dor chamada de dor irradiada. O que é a dor irradiada? É aquela dor que ocorreu quando alguma coisa encostou no seu nervo, gerou um processo ali inflamatório no seu nervo. E aí você tem uma dor que ela pode vir para o seu braço de forma geral. Ela pode vir até aqui o seu ombro, ela pode vir até aqui atrás, ela pode vir até o braço, ela pode vir até a sua mão, ela pode vir para os seus dedos. Isso é a dor irradiada. Então, quando a gente fala de dor no pescoço, eu não posso pensar apenas nessa região aqui, ó, nessa estrutura do pescoço. Eu tenho que pensar também nas regiões que essa articulação pode comprometer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma figurinha. Deixa eu abrir aqui essa foto da figurinha para que vocês possam visualizar. Quando eu falo de uma dor no pescoço, eu estou falando aqui, ó, eu vou colocar aqui bem pertinho para que vocês possam ver. Tá vendo aqui essa parte que está em marrom? Em marrom é a região da coluna cervical, a região do pescoço. Agora, olha aqui essa figurinha. Essa figurinha, tudo onde tem marrom, são regiões que podem estar sentindo dor, né? Que podem ser influenciadas por essa região aqui do pescoço. Então, quando você tem uma dor nessas articulações, nessas vértebras aqui do pescoço, você pode gerar dor lá para a cabeça, lá para o rosto, lá para os braços, lá para as mãos, por todas essas regiões que a gente está aqui. Então, dor no pescoço não é apenas aqui. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor aqui no fundo do olho, pode ser uma dor que venha aqui para o ombro, pode ser uma dor que venha aqui para essa região de trás, esse osso aqui da escápula, né? Comumente o pessoal fala que é a paleta. Pode ser uma dor que venha até o braço, pode ser uma dor que venha até a mão. E você não precisa sentir o trajeto todo, você pode sentir uma dor simplesmente aqui. Ou uma dor simplesmente aqui. E não sentir dor no pescoço. Eu já atendi muitas pessoas que vieram para mim com dor no cotovelo. Só no cotovelo, não tinha dor em mais nenhum lugar. E a causa principal onde é que era? Aqui no pescoço. Eu já atendi pessoas que tinham dor nas mãos apenas, que tinha perda de força para torcer um pano, tinha perda de força para segurar um copo, tinha perda de força para abrir uma garrafinha de água. E ela só reclamava da mão. Mas onde que era o problema? Aqui. Então, vamos imaginar aí uma árvore, tá? A minha árvore tá lá toda, né, murchinha, as folhinhas todas murchas. Adianta eu ir lá pegar água e passar na folha? Eu vou resolver o problema? Se você tem uma dor aqui nessa região, que é causada por um processo aqui do pescoço, adianta eu vir tratar aqui essa região? Adianta eu botar gelo aqui? Adianta eu passar pomadinha aqui? Adianta eu fazer exercício para essa região? Não vai adiantar. Se você tem uma dor e a causa dessa dor começa aqui, você tem que vir tratar a raiz. Se a minha árvore está com as folhas murchas, eu tenho que colocar água na raiz para que essa árvore possa melhorar, para que essas folhas possam reviver. E a mesma coisa você. Se você tem uma dor e essa dor é irradiada, não adianta você tratar as folhas. Você tem que tratar a raiz. E a raiz está aqui. E é aqui que nós temos que começar a investigação de uma dor no pescoço. Então, se você já teve, ou tem, ou conhece alguém que tenha dor para levantar o braço, dor para mexer, dor para
abrir uma garrafinha de água, dor para torcer um pano, avisa para essa pessoa, olha, você pode estar com comprometimento do seu nervo. Eu já recebi muitos diagnósticos de tendinite, de bursite. E aí quando a pessoa chegava, eu falava, mas você consegue abrir uma garrafinha? Ah, não, isso aqui para mim é muito difícil, eu não tenho força para abrir. E para torcer um pano? Ai, dói muito. Ai, quando eu tô dirigindo aqui, ó, dirigir para mim é horrível, começa a doer, a pesar o meu braço, essa dor pesada. Isso tudo é sintomas de problema no nervo. E aí nós temos que olhar para esse nervo, ok? Tudo bem aí com vocês? E aí o que acontece quando a gente começa a ter essa dor aí de forma mecânica? Começou ali por um problema de postura, ela pode passar a ser inflamatória, porque você começa a piorar isso, você faz isso com você, tá? Depois essa dor passa a ser uma dor persistente. Por quê? Porque ela já cravou um caminho ali entre o cérebro e o local da lesão, e essa dor fica ali 24 horas com você. Muitas pessoas sempre me falam assim, quando eu tô naquele dia de trabalho assim, ó, intenso, com muita coisa, ou quando eu tô muito estressada, a minha dor é muito pior. A minha dor aumenta lá em cima. Quando o dia tá frio, a minha dor aumenta lá em cima. E por que isso acontece? Porque quando a gente já tá falando de um processo de dor crônica, de dor persistente, a gente também tá trabalhando com fatores emocionais, tá? E a gente precisa sim entender esses fatores para poder fazer um tratamento que você tenha realmente efetividade. Não adianta só tratar o local da lesão. Nós temos que tratar o caminho de comunicação da lesão até o cérebro, tá? Isso é muito importante. E aí nós utilizamos estratégias de tratamento baseadas em neurociência da dor, que vai nos dar aí algumas formas de lidar com esse tipo de dor e formas de mostrar para o seu cérebro que certos movimentos não lhe geram prejuízo, que certos movimentos podem lhe facilitar ainda a vida. Vamos lá então. Então agora que a gente já fez toda essa introdução, nós vamos falar sobre o que é esse programa do pescoço sem dor. Então, primeiro, tá? Nós vamos analisar a sua dor. Nós vamos ver se a sua dor muda com posição ou com movimento. Se a sua dor mudar com posição ou com movimento, nós estamos falando lá daquela dor mecânica que eu comentei com vocês. E aí você é um ótimo candidato para participar desse programa, você é um ótimo candidato a ter excelentes resultados com esse programa de pescoço sem dor. Outra coisa, nós vamos te ensinar, ensinar que a postura tem a ver com essa questão da dor. E a partir disso, você vai começar a ficar mais vigilante, você vai começar a prestar mais atenção à sua postura. Porque não adianta você tomar remédio, não adianta você fazer exercício, não adianta você ir nos melhores especialistas se você não mudar o fator causal. Eu já atendi clientes que a única coisa que eu fiz para ele foi observar toda a informação que ele me passou. E eu falei assim, olha, de hoje para amanhã eu queria só que você mudasse a sua posição de ler, porque você estava deitado na cama, lendo todo torto. Eu queria que você tentasse por uma semana, não lesse nessa posição. Gente, a dor da pessoa sumiu, porque ela causava isso, ela passava 4 ou 5 horas do dia dela lendo, toda curvada assim na cama. Ela deitava na cama com os 3, 4 travesseiros e ela ficava assim. Uma das pessoas é o meu pai, tá? Ele tá aqui na minha frente me vendo e tá me ouvindo também. E ele fica no sofazinho dele ali deitado, com a cabecinha ali toda torta no sofá. E aí ele chegou pra mim dizendo que ele tava com uma dor aqui no cotovelo e que ele fez o exame, que o exame deu que ele estava com epicondilite. Essa palavra. Tudo que tem it é inflamação, tá? E aí eu peguei e falei, então vamos ver se a sua epicondilite é verídica. E nós fizemos alguns testes de movimento e a dor dele mudou quando a gente fazia os testes de movimento. E aí eu falei para ele, olha, a sua dor não vem apenas daqui, a sua dor tem um comprometimento aqui. E eu falei para ele, se você continuar deitadinho no sofá com a cabecinha desse jeito, não vai adiantar nada. Sabe o que ele tá fazendo agora? Ele tá aqui na minha frente, deitadinho, com a cabecinha no sofá. Aí depois eu acabo a live e ele fala, ai filha, eu tô com dor. E eu falo, então, né? 1 hora deitadinho lá, ó, puxando o pescocinho assim para trás. Então, vocês imaginam o que isso vai fazer, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, é assim mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a postura, tá? O porquê que a postura é importante. Porque se você não se vigiar,
a gente não vai conseguir fazer muita coisa por você. Então, você tem que entender o quanto que a postura pode influenciar na sua melhora aí clínica. E nós vamos te mostrar exercícios que você pode fazer para aliviar essa postura, para que possa compensar essa balança, tá? E também vamos te mostrar como que você pode prevenir a longo prazo a recorrência dessas crises, ok? Então, vamos lá. Vamos agora entender a dor, tá? Nós vamos dar início ao programa. Então, agora eu preciso aí que você pegue o seu papel e a sua caneta, deixa aí do seu lado, porque aos próximos passos agora nós vamos precisar usar o papel e caneta para quem tiver com dor e quem for participar do programa, quem quiser fazer os exercícios, precisa fazer essas anotações para que você possa acompanhar a sua evolução, tá? Porque sem referências a gente não consegue saber se você está melhorando ou não. Então, primeiro, quem que não pode participar dos exercícios, tá? Você pode entender as informações, você pode escutar as informações, mas quem não deve fazer os exercícios que eu vou passar hoje e amanhã são as pessoas que têm dor irradiada daqui de cima até aqui embaixo e tem perda de força, tá? Não é que você não possa fazer o exercício, mas é que quem está numa situação de dor irradiada, tá? Que vem até a mão, que tem perda de força para abrir uma garrafinha, perda de força para torcer um pano, nessa situação você tem um comprometimento do nervo. E se você está com o nervo irritado, nós temos que ter uma cautela com relação à prescrição do exercício, para que você não gere uma agudização do seu processo, ok? Eu vou dar ali uma dica quando eu for passar o exercício para quem estiver nessa situação, para que possa fazer algum teste e ver se tem alguma diferença do sintoma. Outra coisa, quem tiver tido algum acidente, tá? Algum acidente de carro, de moto, queda, batido a cabeça nos últimos 2 meses, não deve fazer o exercício que eu vou passar, porque pode ter alguma coisa aí na tua cervical que não esteja muito legal, então não vamos gerar nenhuma questão aí que possa te prejudicar. E outra questão, se você tem dor de cabeça intensa, com piora crescente, com náusea, com tontura, com vertigem, você também não deve fazer o exercício. Por quê? Porque os exercícios, eles podem influenciar a dor de cabeça. Para vocês aqui uma notícia muito boa. Nós, fisioterapeutas, tratamos dor de cabeça, tratamos enxaqueca. Eu sou a prova real disso. Eu tratei a minha enxaqueca através desse método, tá? Então, isso também pode ser assunto para uma próximo encontro que a gente tiver. E agora sim, pega o papel de caneta de vocês aí, tá? Então, nós vamos fazer 10 perguntas, eu vou passar para vocês. E vocês vão enumerar aí, para mim, no papel, nesse papel, de 1 a 10. Coloca aí, 1, 2, 3, até 10. E aí eu vou fazer as perguntas. Você não precisa escrever a pergunta, você só precisa colocar sim ou não, tá? Não coloque nada da pergunta, só escreva sim ou não. Ao final das 10 perguntas, aí eu vou passar para vocês aí o que significa isso. Então, pega aí papel e caneta, eu vou pegar minha colinha aqui para eu ler para vocês, né? Que eu não memorizei tudo. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Você coloca sim ou não para essa pergunta. Há períodos do dia em que você não sente dor, mesmo que seja 10 minutos? Sim ou não? Pergunta número 2. A dor, ela se restringe à área acima do cotovelo? Você tem dor só aqui no pescoço, só no ombro aqui na parte de trás ou no ombro aqui no início do braço? Sim ou não? Pergunta número 3. A dor, ela desce em direção à sua mão? Sim ou não? Pergunta número 4. Você se sente pior quando fica sentado por longos períodos? Quando você fica no computador muito tempo? Quando você fica no celular muito tempo? Quando você fica no sofá muito tempo? Sim ou não? Pergunta número 5. Você se sente pior ao acordar, mas melhora à medida que vai movimentando? Sim ou não? Pergunta número 6. Você sente melhor ao se movimentar? Sim ou não? Pergunta número 7. Você sente alívio da dor se mudar de posição? Sim ou não? Pergunta número 8. Se deitar, a dor melhora? Sim
ou não? O pessoal tá pedindo aí para ir um pouquinho mais devagar, mas, gente, ó, não se preocupem, tá? Se vocês perderem alguma dessas perguntas, eu estou disponibilizando para vocês um e-book gratuito. Então, quem quiser participar desse programa, vai me mandar aí ao final dessa live um direct ou no WhatsApp, tá? Quem tiver meu contato ou aqui pelo Instagram, um eu quero com o seu WhatsApp ou com o seu e-mail para que eu possa enviar esse e-book para vocês. E ali no e-book tá tudo descrito, essas perguntas bonitinho, enumerada, todos os passos dos exercícios estão ali. Então, se você perdeu alguma coisa, não se preocupa que você vai ter tudo isso escrito no e-book para você de uma forma bem fácil ali, bem didática para que você possa seguir. Então, eu vou repetir ali a pergunta número 6, tá? Você sente melhor ao se movimentar? Sim ou não? Número 7. Você sente alívio da dor se mudar de posição? Você muda de posição, tá lá deitado e é a hora que você subiu, ai, melhorou. Ou você tá lá sentado, você fica de pé, melhora. Ou você mexe o pescoço, melhora. Sim ou não? Se você deitar, a sua dor melhora? É a pergunta número 8. Sim ou não? Pergunta número 9. Sua dor, ela tem mais de 3 meses? Sim ou não? Tem muitas pessoas que começou a ter dor depois da pandemia, lá de março, né? Então, se você tem uma dor mais recente, você tem mais chances de se beneficiar mais rápido ainda dessas questões do programa. E se você tem uma dor já de muitos anos, você também tem chance, então não se preocupe. Eu já atendi gente com mais de 10 anos de dor, tá? E a dor sumiu em 1 semana. Então, sim, você tem chance se você tem dor de muito tempo. E a pergunta número 10. Se você já teve outras crises de dor no pescoço, quando a crise passava, os movimentos, eles ficavam livres ou eles ficavam restritos? Sim ou não? Você ficava sem dor no pescoço? Sim ou não, ok? Então, agora você vai observar, vai contar para mim. Se você respondeu sim para 5 ou mais perguntas, você é um bom candidato para esse programa de autocuidado. Com essas informações, você tem muitas chances de ter um bom resultado e ter bons alívios aí dos seus sintomas. Se você respondeu não para 5 ou mais perguntas, não é que você não vai ter um bom resultado, mas seria mais indicado você procurar um profissional para que ele possa te ajudar nesse processo. Porque geralmente, quando a gente está com uma situação aí onde há um comprometimento mais avançado, a gente precisa de alguns cuidados mais específicos, ok? Então, observa aí, 5 perguntas, sim, você é um bom candidato, você pode começar a fazer os exercícios que eu vou te passar aqui na sequência. Se você respondeu não para mais de 5, cuidado, observa com mais cautela, com mais atenção aqui o que eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente já falou dos critérios, agora nós vamos falar para a parte número 1. Então, o que eu vou falar agora para vocês é o que vocês vão observar antes de fazer o exercício, durante e após o exercício, ok? Vocês têm que observar o local da dor, vocês têm que observar a intensidade da dor e vocês têm que observar as referências, ou seja, como que fica o seu movimento do pescoço depois, antes de fazer o exercício, durante o exercício e após o exercício. Esse daqui é o que vai te guiar para dizer se o movimento que nós vamos fazer é bom ou não para você, ok? Então vamos lá. Primeiro, qual que é o local da sua dor? Então anota aí no seu papel onde você sente a dor no pescoço. Ela tá só no pescoço? No centro do pescoço? Lá no meio? Ela tá no pescoço só de um lado direito, lado esquerdo. Você coloca lá, pescoço à direita ou pescoço à esquerda. Ela tá no pescoço e vindo aqui, ó, para a escápula, para essa região das costas, você coloca pescoço, costas. Ou ela tá no pescoço e no ombro, vindo aqui por essa região. Ou ela tá no pescoço vindo até o cotovelo. Ou então ela tá vindo do pescoço até aqui embaixo. Anota o local da sua dor, tá? Escreve aí onde você sente dor. Você sabe, né? Onde que é o local da sua dor. Anota isso aí. Agora, número 2. Anota a intensidade
do seu sintoma, de 0 a 10. Quanto que dói? 0 é nada de dor, 10 é uma dor muito forte. Quanto que tá doendo hoje, tá? No momento, agora, quanto que dói? 0 é nada, 10 é muito forte. Vamos dizer que você tem uma dor aqui nessa região. Aqui no pescoço eu tenho uma dor 8, muito forte, e aqui no ombro eu tenho uma dor 3. Então você coloca 8 pescoço, 3 ombro, se esse for o seu caso. Ou então dói tudo igual aqui, uma dor muito forte. Eu coloco ali a dor 8, por exemplo. 10, gente, é uma dor insuportável, tô indo pro hospital. 0 é nada, 5 é uma dor mais ou menos. Então, avalie aí de 0 a 10 quanto é a sua dor, quanto é a sua percepção de dor. E agora nós vamos para o guia de observação dos movimentos, tá? As referências de movimento. Então, nós vamos usar algumas palavras aqui para essa referência de movimentos. A palavra livre é se quando você olhar para o teto, por exemplo, você tiver com o pescoço livre, sem sentir rigidez. Ou então preso, se, ai, aqui ó, já tá preso, não vai mais do que isso. Ou então nós vamos usar a palavra de doloroso. Ai, ó, vai pra cá, dói quando chega aqui no final. Ou então nós vamos colocar a palavra P mais D, preso mais doloroso. Gente, tudo isso tá no e-book, não se preocupem, tá bom? Para essa parte aqui, a referência dos movimentos, lá no e-book eu tô dando uma dica para vocês filmarem ou baterem foto. Por quê? Porque você vai conseguir se observar melhor. Quando vocês estão com a gente em clínica, a gente faz esse papel de observar. Mas como você tá aí sozinho na sua casa, ou bate foto ou filma, que vai ficar mais fácil para sua auto-observação, tá? Lá eu tô dando a dica no e-book como você fazer isso. Então, quais são os movimentos que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar alguns movimentos. O primeiro deles vai ser queixo ao teto. Então, desculpa, queixo ao peito. Leve o queixo em direção ao peito. Você sente que tá livre, que tá preso, que tá doloroso, que tá preso ou doloroso. Dói para fazer isso? Se doer, você coloca aí D, de doloroso. Se estiver rígido, você coloca P, de preso. O segundo movimento, queixo ao teto. Não é nariz pro teto, hein? É queixo pro teto, é lá em cima, é tudo. Dói quando chega lá no final? Se doer, você coloca D, de doloroso. Ou então você coloca L, de livre. Depende do que você tá sentindo. O terceiro movimento, você vai olhar para o lado, queixo no ombro. Então, você coloca queixo no ombro direito. Tá livre? Tá preso? Tá preso e doloroso? Tá só doloroso? Como é que tá? Segundo, queixo, ombro esquerdo. Terceiro, o último movimento aqui, os dois últimos. Orelha no ombro. Cuidado, orelha no ombro é com o nariz pra frente, não é assim, tá? Então, é orelha no ombro. Você fica olhando pra frente e aí você leva a orelha ao ombro. E você vai, orelha ao ombro direito, ver se você sente só alongamento ou se você sente dor, tá? Aqui, ó, dor de alongamento é uma coisa. Se eu sinto dor aqui do outro lado, isso aí é outra coisa. E depois, orelha no ombro esquerdo. Então, você anota essas referências aí. Se você tiver dor em algum desses movimentos, a gente precisa saber dessa informação para que você possa seguir daqui para frente. E aí agora nós vamos falar sobre a guia dos sinais. Então eu vou te passar um movimento hoje que você vai fazer esse movimento para mim. Só que você tem que observar o que está acontecendo quando você faz esse movimento. E para que fique mais fácil de você observar, nós vamos imaginar essa observação como um guia de sinal de trânsito, tá? O que é a luz vermelha? Vamos imaginar que o movimento seja olhar para o teto. Quando você faz, dói a primeira. Mas à medida que você repete, que você vai olhando para o teto, a dor vai ficando mais forte. E se isso for acontecendo e a sua dor, que antes era aqui, começar a vir para o braço, para. Sinal vermelho para você. Não faça mais, ok? Sinal vermelho, a dor piora à medida que você faz. O que é sinal amarelo? Dói quando eu olho para o teto, mas quando eu volto, tudo bem. Dói quando eu volto, tudo bem. A dor é sempre igual. Você pode continuar, mas você vai prestar atenção aos sintomas. E o sinal verde? Ah, eu faço, não sinto nada, tá tudo bem.
e quando eu acabo, tá tudo bem, sinal verde, você pode continuar a fazer. E aí você vai continuar a fazer o exercício, tá? Então agora nós vamos falar sobre o exercício em si. Nós vimos os critérios para que você pudesse participar e fazer o exercício. Nós vimos aí as referências que nós adotamos, aí o local da dor, a intensidade da dor, a referência de movimento, né? E aí nós vimos agora o sinal de trânsito para que você possa avaliar a sua dor durante o exercício. E agora sim, para a gente fazer o exercício, como que nós vamos fazer? Então, o exercício que nós vamos fazer hoje, você vai encostar na cadeira, tá? Vai apoiar os pés no chão. Uma cadeira de preferência com encosto, mas que o seu pescoço fique livre. Se a cadeira for muito alta, seu pescoço vai bater e não vai dar certo. Aí você pode sentar no chão, encostar suas costas no sofá e fazer ali, tá? A cadeira não pode ser muito alta. Atenção, não faça com cadeira de rodinha. Cadeira de rodinha não vai fazer você conseguir fazer esse movimento de forma adequada, tá bom? Como que é o exercício? Eu vou mostrar aqui para vocês de frente. Então, vocês vão sentar e encostar as costas nessa cadeira. E aí, com as costas encostadas, você vai levar o seu queixo para dentro. Tem que fazer papinho. Se você não fizer papinho, você tá fazendo isso aqui, ó. E você não tá fazendo quase nada. Você precisa levar o queixo para dentro. Então, deixa a sua postura bem ereta e aí você faz isso aqui, ó. E você retorna. Vou fazer de lado para você ver, ó. Você tá aqui de lado, você vai levar o seu queixo, ó, lá para dentro e voltar. É muito importante você manter essa postura ereta. Se você fizer assim, ó, olha lá, nem fazer eu consigo fazer. É muito difícil. Então, leva o seu peito para cima, olha para frente, nariz apontando lá para frente, e agora você leva o seu queixo para dentro, nessa direção, e você volta. Você vai e você volta. E você vai fazer esse movimento 10 vezes, tá? E o que você tem que sentir durante esse movimento? Pode ser que doa quando você chega lá no final, mas quando você volta, alivia. Se você começa a sentir que a dor vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, você vai trocar a estratégia. Ao invés de você fazer sentado, você vai deitar e aí você vai com a sua cabeça encostada fazer esse movimento de uma forma mais curta. Você precisa diminuir essa carga, então você deita e faz ali deitadinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que seria o deitadinho. Eu separei aqui o movimento para vocês verem, ó. Aí você vai fazer aqui deitadinho, tá? Dessa forma, para que você possa garantir aí uma carga mais adequada para esse movimento para você. Então, se você fez 10 movimentos desse, você vai responder para mim 3 perguntas. Também tá lá no e-book. Você teve dor para fazer esse movimento? Sim ou não? A dor, ela aumentou após o término do exercício? Sim ou não? A dor aumentou ou se espalhou para o braço durante a execução? Sim ou não? Então, se você disse não, você fez 10 vezes esse movimento aqui, ó. E você disse não para as 3 perguntas que eu fiz agora, sinal verde para você, você vai continuar a fazer o exercício, tá? Se você disse sim para a pergunta número 1, dói durante, mas depois não dói quando eu acabo, eu não sinto nada, você está no sinal amarelo. Você vai fazer o exercício prestando atenção nos seus sintomas. Se conforme você for fazendo, a dor for ficando mais forte, você deita. Se a dor for ficando mais fraca, você mantém fazendo o exercício sentado. E se você sentiu que durante esse movimento aqui, a dor começou, que estava só aqui no pescoço ou só aqui no ombro, a dor começou a descer para o braço, luz vermelha para você, porque esse exercício não tá legal. Aí você precisa da ajuda de um profissional aí para te indicar qual o melhor exercício a fazer, ok? Tranquilo até aí? E aí nós temos que interpretar isso que eu falei para vocês, tá? Então, nós vamos interpretar isso amanhã, nós vamos falar sobre isso. Como que nós vamos interpretar se esse exercício foi bom ou não para você. Então, para isso, nós vamos fazer um teste de 24 horas. Você vai fazer esse exercício para mim a cada 2 horas, tá? Ou seja, vai dar mais ou menos 6 vezes amanhã durante o dia, até a gente se encontrar. Você já deve ter feito esse exercício mais ou menos umas 6 vezes.
Cada vez que você fizer, você vai fazer 10 vezes. Então, você vai lá 10 vezes com o pescoço para dentro e acabou, você observa o sintoma. Então, se você estava com uma dor ali 8, quando você faz o exercício, acabou, a dor foi para 5, esse exercício está excelente para você e essa conduta vai ser uma boa conduta para você. Então, o exercício, ele pode fazer a sua dor desaparecer, a sua dor pode sumir, a sua dor pode diminuir, a sua dor pode aumentar ou a sua dor pode mover de local. Se você estava com uma dor aqui até o braço e à medida que você faz o exercício, a dor ela vai subindo e ficando mais próximo ao pescoço, isso é um ótimo sinal. Continua a fazer, porque você vai ter um excelente resultado com isso. Agora, se você faz o exercício e a dor começa a descer para o braço, não tá legal, interrompe o exercício, ok? Gente, então tudo isso que eu falei para vocês é muito importante vocês observarem os sinais, intensidade da dor, os movimentos como é que estão, se está livre ou se está bloqueado à medida que você faz o exercício, ok? Façam um exercício para mim aí, 24 horas, esse teste. Amanhã nós vamos passar a sequência de evolução possível para o exercício para quem teve resposta e para quem não teve resposta também, tá? E vamos também dar algumas dicas aí, orientações posturais que você pode fazer na sua casa para que você possa se vigiar melhor, para que você possa controlar esse processo. E lembre-se, não basta apenas você fazer o exercício e ficar assim no computador. Você tem que fazer o exercício e manter a sua postura. Então, use aí uma almofadinha, coloque aí nas costas uma almofadinha para que você possa controlar de hoje para amanhã. Senta bem certinho aí na sua cadeira. Não deite lá na sua cama com o pescoço todo fletido. Não deite lá no seu sofá todo torto. Observe a sua postura. Isso faz parte dessa conduta. Observação postural faz parte dessa conduta, a execução do exercício. E com isso, a gente pretende o quê? Que você diminua a sua dor, que você controle os seus sintomas e aí você vai ser independente para poder controlar o seu problema sozinho aí da sua casa. Tudo bem? Isso aqui não substitui uma consulta com um profissional, mas isso aqui está te dando orientações para que você possa saber como fazer nesse tempo de pandemia para diminuir aí as dores do pescoço. Nós vamos nos ver amanhã, às 21h29, no mesmo horário, para que a gente possa dar sequência a isso e eu possa te ajudar a fazer todo esse processo. Se você quer o e-book, deixa aí para mim, manda uma resposta aí para mim. Eu quero o e-book, manda ali no direct, manda por e-mail, manda por WhatsApp e eu vou encaminhar para você poder fazer essa orientação, esse controle de análise dos teus sintomas de forma mais corretinha, assim, né? Vamos dizer, de forma mais direta ali, ok? Espero ver vocês amanhã, espero ter contribuído com alguma informação. Um grande beijo, obrigado pela participação de todos, eu fico muito feliz de poder estar ajudando aí vocês a entenderem esse processo. Qualquer dúvida, anota que amanhã eu vou abrir um espaço aí para vocês, para que a gente possa tirar dúvidas todos juntos e vocês possam também relatar aí o que tem sentido, o que passaram, o que sentiram durante esses dias. Tudo bem? Gente, um grande beijo. Essa live vai ficar gravada, então eu vou jogar no YouTube. Vocês podem entrar lá no meu canal no YouTube e vocês vão conseguir passar essa live ou assistir essa live de novo, caso seja necessário, tá bom? Um grande beijo a todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau!